Fala aí, boneco, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença, galera. Bora lá pro giro de notícias. Espero que vocês tenham tido um ótimo Natal, estejam ainda tendo nesse dia ainda, que ainda é Natal dia 25. Bora lá para as informações da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras próximo de fechar o seu primeiro reforço. A gente vai falar sobre esse jogador, inclusive um jogador que eu falei um tempo atrás aqui, que eu acho que seria uma boa opção. Quero saber a opinião de vocês, respeito a opinião de quem quer o jogador ou não, e passar a situação atual dessa negociação e uma outra que chama atenção relacionada à empresa da Leila e o Vasco da Gama. Teremos uma SAF? Vamos debater isso e também passar para vocês quais jogadores o Palmeiras pensa em negociar para 2026. Lembrando, filmes e séries, galera, para você maratonar aí com a sua família, se tiver de férias, de folga, tudo, vai no primeiro comentário na descrição, o teste é na hora no seu celular e no seu televisor. E também, por exemplo, o campeonato inglês segue a todo vapor, tem jogo direto, você vai acompanhar tudo, canais de esportes e muito mais, beleza? Bom, galera, começando aqui, o filho do Lamáquia, certo? Está à frente da negociação com o Vasco para uma SAF. Eles vão aderir ali 70%, 90%, vão investir uma quantia de 2 bilhões ao longo dos próximos 5 anos, pelo menos. Não sei se os valores são exatamente esses, mas tem essa conversa, essa negociação. E assim, a empresa é da Leila e do marido dela, claro que é o nome dele, tá, mas a Leila é a pessoa da frente. E é uma situação que é um pouco estranha, porque por mais que, não, mas quem tá é o filho do Lamáquia e tal, mas quem responde pela empresa é a Leila também, o Lamáquia também, tudo. E aí eles vão investir num time. Como é que vai ser isso? Eu acho que pela primeira vez no futebol brasileiro temos uma presidente num clube, só que a empresa dela investe em outro clube. Um negócio meio sem pé, sem cabeça, né? Não sei como é que vai repercutir isso, mas a negociação está andando e provavelmente o Vasco vai se tornar uma SAF aí com a empresa do Lamáquia, tendo o Vasco negociando aí 70% a 90% da sua porcentagem para a empresa da Leila. Como que vai ficar isso, hein, galera? Porque ela é presidente, aí os investimentos vão lá, repito, estão falando em nome do filho do Lamáquia, mas é a mesma coisa? Bom, quero saber a sua opinião. Galera, sobre o Marlon Freitas, jogador do Botafogo. Júlio, ele já está acertado, é jogador do Palmeiras e tudo? Não, ainda não. O Palmeiras vai fazer uma oferta para o Botafogo, ou já fez, de 5 milhões de euros, que dá ali 30 milhões de reais pelo volante. Algumas coisas que precisam ser faladas. Primeiro, se alguém gosta de jogador ou não, é particular de cada um, tá, gente? O Marlon Freitas, ele é mais 8 do que 5. Ele é um jogador que dá bastante assistência, ele é um jogador que tem um bom passe, ele sabe marcar, mas ele não é aquele camisa 5 raiz, que é o jogador que desarma muito e tal. Não estou dizendo que o jogador só precisa fazer isso, acho que hoje em dia no futebol você tem que saber desempenhar um pouco das duas funções, tem que saber marcar e tem que saber jogar. Só o jogador só marcar não adianta nada. O caso do Martins, ele marca, mas passar aí jogando com a bola, complicado. E o Palmeiras mira esse jogador de 30 anos e a negociação é o seguinte: o Botafogo não quer liberar o jogador, tá? Porque é um jogador importante, inclusive tem vários torcedores do Botafogo incomodados com essa negociação. Os caras estão lamentando a possibilidade de perder o Marlon Freitas para o Palmeiras, tá? Então o negócio é assim: se o jogador quiser vir para o Palmeiras, muito provavelmente ele vai vestir a camisa do Palmeiras. Porque o que o Botafogo quer é o seguinte: o Botafogo quer que o jogador fique. Mas a informação que eu tive é que ele está inclinado a jogar no Palmeiras sim, ele acha interessante, e o Botafogo vai tentar convencer ele de ficar, porque ele é um jogador importante, é considerado um ídolo por muitos botafoguenses. Lá, ele que foi muito importante, também jogou muito bem no ano passado, quando o Botafogo ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Pra quem não lembra, é o jogador que deu aquela piscadinha lá, lembra que ele caiu, ele forçou uma falta lá, simulou uma falta, caiu e ficou piscando. Depois ele até pediu desculpas. Eu acho assim, galera, acho que é um jogador que ajudaria o elenco. Repito, pra mim ele jogaria mais como 8 do que como 5, não sei o que o Abel pensaria com ele. De repente pode fazer uma adaptação, como o Zé Rafael era um camisa 8 em 2022 e em 2023 ele virou 5 porque a diretoria não contratou ninguém, o Abel teve que se virar com o que tinha.
Não é muita grana, se você for pensar no futebol hoje em dia, qualquer jogador custa 30, 40, 50 milhões, seria esse valor. Repito, 30 anos o atleta. E a negociação é um pouco complexa por causa disso. O Botafogo não quer perder o jogador. Mas se o jogador falar, olha, eu quero ir para o Palmeiras. E é o que está parecendo, o que está acontecendo nesse momento. Claro que o Botafogo pode fazer uma contraproposta, o jogador sai ganhando nessa. Tipo, ó, eu tenho uma proposta do Palmeiras de 3x. Aí o Botafogo, olha, então ele tem contrato até o final de 2026. Então o Botafogo tem a chance de pegar uma grana agora. Porque no meio do ano ele pode estar um pré-contrato e sair de graça. De graça. Ainda acho que o Botafogo tem mais jogadores, viu? Se o Palmeiras prestar atenção, ele tem o Savarino também, que eu acho um bom jogador. Acho que é um jogador que sabe chegar bem ao ataque, faz os seus gols, tem uma qualidade de passe interessante. Eu não, acho que seria um jogador também pro Palmeiras ficar de olho. Eu até falei ontem que o Vitinho tá conversando com o Cruzeiro, o Botafogo também não quer perder. Só que o Botafogo tá uma debandada ali. Tem alguns jogadores que estão saindo. Inclusive isso está acontecendo no Atlético Mineiro. Inclusive o Hulk está negociando com o Fluminense. Então de momento é isso, galera. O Palmeiras tem ali separado 5 milhões de euros. O Marlon Freitas já sabe do interesse do Palmeiras. E agora é aguardar para ver se o Botafogo vai conseguir dobrar o atleta. Mas os torcedores do Botafogo não estão gostando nada disso. Inclusive o Pedro Certezas lá tá lamentando muito que isso aconteceu, é um absurdo e tal. Teve gente falando que vai perder o Marlon Freitas pro rival. Por aí, gente. Rival? Como assim? O adversário dos últimos anos e tal. Mas vamos aguardar. Eu, particularmente, acho um bom jogador. Não acho ele mau jogador, não. Lembrando que o Fabinho... O Gerson, galera, esquece. O Gerson, eu vejo gente falando todo dia do Gerson. Galera, o Zenit pediu 40 milhões da última vez, sabe? O Cruzeiro tá fazendo de tudo lá pra tentar negociar. Os caras dificultam demais. E o Fabinho é aquele negócio. Precisa rescindir o contrato, precisa abrir mão de dinheiro... Coisa que eu acho que ele não vai fazer, não está disposto a fazer. E provavelmente ele continua no Al Ittihad. Se mudar a situação... Palmeiras vai atrás dele porque ele já sabe do interesse do Palmeiras. E outro detalhe, eu acho que não mudaria. O Marlon Freitas se fechar com o Palmeiras, Júlio, o Fabinho não vem mais? Não, galera. Pra mim, o Marlon Freitas vem pra jogar como 8. Seria ali mais um jogador para disputar a posição com o Evangelista, sabendo que o Abel poderia adaptar. E contratar um camisa 5, porque na cabeça do Palmeiras tem que trazer um 5, um 8, que lembra que o Aníbal saiu já, um zagueiro e também um atacante. Sobre jogadores da base que o Palmeiras pretende vender para 2026, está o nome do Benedetti, zagueiro, tá? O Riquelme Felipe, atacante, que já está há no mínimo um ano recebendo procuras de outros times. O Eric Belé é outro jogador que o Palmeiras também já tem alguns assédios ali, alguns clubes de olho, querem buscar um jogador muito novo. Ele jogou acho que um jogo pelo profissional, minutos apenas. E o Alan, que é provavelmente o jogador que o Palmeiras pode fazer mais dinheiro, mas o Palmeiras também pode fazer muita grana com o Flaco Lopes e também com o Vitor Roque. Lembrando que terminaram o Roque melhor do que o Flaco na reta final, mas fizeram uma boa temporada e chamaram a atenção do futebol europeu. Bom, essas informações, galera, vamos aguardar. Não tem nada certo, já que a gente já tá cravando tudo. Botafogo vai tentar mudar a cabeça do Marlon Freitas, mas ele quer jogar no Verdão. Vamos ver o que vai acontecer. Grande abraço, galera, tamo junto. Ótima noite a todos vocês, amanhã eu tô de volta. Valeu, é nóis.